Os preços do algodão em Nova York caíram fortemente ao longo de março. Quem fala mais sobre esse mercado é o gerente da consultoria agro do Itaú BBA, Guilherme Belotti, está aqui no telão. Guilherme, bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui com vocês. O que aconteceu? Por que os preços caíram e de quanto foi essa queda? Perfeito. As cotações da Pluma em Nova York, elas sofreram fortes quedas, como você comentou aí ao longo do mês de março, e ela se deve a uma conjunção de fatores, né? Eu acho que o primeiro deles aqui foi uma valorização do dólar em relação a uma cesta de moedas, aí, né? Muito a reboque, além de todo o crescimento acelerado da economia norte-americana, um aumento da aversão ao risco aí por parte do mercado diante aí do recrudescimento da pandemia, principalmente aí na Europa. Eu acho que isso acabou contribuindo para que os fundos realizassem aí par das posições. E por fim, nós tivemos aí um elemento atrelado aí à queda dos preços do petróleo, né? E também a uma questão quase que geopolítica relacionado aí às sanções realizadas aí pelos varejos do Ocidente aqui em relação às fiações, enfim, aos tecidos produzidos a partir de algodão produzido na região de Xinjiang, na China, uma vez que eles não respeitam, de maneira geral, de acordo com esses varejos, os preceitos aí de direitos humanos, né? Então, com isso, parte da população chinesa acabou também engatilhando aí movimentos contra o consumo aí de produtos de varejo do Ocidente. Isso acabou pesando sobre os preços em Nova York. Agora, é importante ressaltar que desde o início de abril os preços voltaram a se recuperar, né? Claro que eles não estão ainda no mesmo patamar do final de fevereiro, de início de março, né? Ao longo do mês de março os preços caíram aí na casa de 13%, o primeiro vencimento, né? Saíram da casa de 90 centes por libra-peso para pouco abaixo de 80 e agora estão sendo negociados aí ao redor de 85, 86 centes por libra-peso. E esse boicote aí na China e em outros países mostrou de que esse boicote funciona, a força é poderosa sobre o mercado, né? Acho que você tem um elemento por trás de tudo isso que diz respeito aqui à importância do mercado chinês para o produto norte-americano, né? Principalmente aqui ao longo de 2020, a reboque aí da primeira fase do acordo comercial entre os dois países, né? As compras chinesas de algodão norte-americano aumentaram bastante. E caso nós tenhamos aí qualquer arrefecimento dessas compras, isso pode deixar o balanço norte-americano, que ele é apertado, um pouco mais folgado do que os players esperavam, e isso acaba contribuindo para prejudicar as cotações. E aqui no Brasil, qual que é o cenário? Essa questão da pandemia tem influenciado também? Sem dúvida nenhuma, aqui quando nós olhamos o mercado doméstico, né, e as incertezas que isso traz para a recuperação da demanda local, isso acaba deixando as fiações locais um pouco mais cautelosas nas aquisições de novas plumas, né, principalmente aqui quando a gente fala de contratos mais longevos, né? Então você tem uma tendência aqui de ter cautela até que nós tenhamos aí uma visibilidade melhor de quando será de fato a saída da pandemia, a redução aí das medidas de isolamento social e, consequentemente, aí um novo aquecimento da economia como um todo e, por conseguinte, a demanda por produtos ligados ao setor. Mas a China também é nosso principal cliente, não é? Sem dúvida, também é um cliente super relevante aí da pauta de exportação brasileira. Hoje é algo ao redor de 30%, 35% do que o Brasil exporta vai para a China. E é claro que do lado das exportações, o segmento vai muito bem, obrigado. Provavelmente agora no ano safra 19 e 20, cujas exportações estamos caminhando aqui para a parte final da safra, a gente vai ter exportações recordes aí na casa de 2.300, 2.400 milhões de toneladas exportadas. Isso é ruim para o nosso mercado interno, porque a China vem e leva tudo. Como é que fica o mercado interno? É claro que isso acaba influenciando a precificação da pluma aqui no Brasil, né? E tanto o mercado interno quanto as exportações, eles acabam competindo pela mesma pluma, né? Na medida que nós temos uma demanda aquecida pela pluma brasileira, isso acaba sendo transmitido para os preços locais, né? Se traduzindo em preços maiores, e isso faz com que as fiações locais precisem, aqui a indústria têxtil local precisa pagar um pouquinho mais pela pluma para ser utilizada no mercado doméstico.
Agora, o preço aqui no Brasil caiu. A gente tem uma informação do indicador CPE-Esalq que a Pluma iniciou abril negociado em R$ 158, queda de 6,6% desde o começo de março. Você tem essa informação também, essa análise? Perfeito. Os preços caíram, né? Caíram em linha com a queda das cotações internacionais, mas é importante ressaltar que eles seguem bastante elevados do ponto de vista histórico, né? E além disso, né, sob a ótica do produtor, além do preço da pluma, quando nós olhamos os preços do caroço do algodão, ele também está bastante elevado, né? No Mato Grosso aí, na casa de R$ 1.600, R$ 1.700 por tonelada, que são preços muito acima do que era observado no mesmo período do ano passado. Então, a composição da receita aí do hectare plantado para o produtor rural tem sido bastante alvissareiro, até diferente do que nós pensávamos ali em meados do ano passado, aí quando nós tivemos aí o pico aí da pandemia. Guilherme, claro que não dá para fazer futurologia, você já falou um pouco sobre isso, que depende muito do andamento da pandemia. Mas que cenário você prevê para até o final desse ano, mais ou menos? Dá para fazer alguma previsão? O nosso cenário base é que os preços em Nova York ele possuem espaços bastante limitados para quedas adicionais, né? Quando nós olhamos o balanço global, ele é um balanço global que ele é deficitário, né? Nós estamos observando aí um aumento das exportações, um aumento do consumo, né? Bastante forte, uma produção que caiu justamente porque você tinha uma preocupação muito grande aqui em relação ao que seria a oferta global, né? E provavelmente ao longo do próximo ano, da safra 21-22, quando a gente começa a desenhar cenários de crescimento de produção e de consumo, provavelmente nós também teremos um balanço equilibrado, né? E isso acaba dando sustentação aí às cotações em Nova York e, consequentemente, aqui no Brasil. O mercado tem que esperar, né? Não dá para fazer muito futurologia. Guilherme, obrigada pela participação, pelas análises. Imagina, é um prazer, obrigado, bom dia a todos. Bom dia, até a próxima.